Então, começando aqui a aula de conjugação verbal, o básico para entender. Afinal, o que é a conjugação verbal, tá? O verbo é uma ação: correr, amar, comer, dormir e falar. Conjugar é vestir o verbo com a roupa certa, dependendo de quem faz, quando faz e como faz. É como dizer: eu corro, ele correu, nós corremos. O verbo é o mesmo, correr, mas a forma muda. Isso é conjugação, tá? Quem faz a ação? As pessoas gramaticais. Só existem 6 pessoas na língua portuguesa. Vamos lá. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, o verbo precisa combinar com quem faz a ação. Exemplo com o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Isso é conjugação. Quando a ação acontece, o tempo verbal, existem 3 ideias básicas. Presente, agora, eu estudo. Passado, já aconteceu, eu estudei. E futuro, ainda vai acontecer, eu estudarei. Tudo que existe na conjugação é baseado nessas 3 ideias, tá? Como a ação é vista? Os modos verbais. Os modos são jeitos de falar da ação. Temos o modo indicativo, quando falo de algo real, concreto, certo. Eu estudo, eu comi. Temos o modo subjuntivo, quando eu falo de algo possível, duvidoso, dependente de outra coisa. Se eu estudasse, quando eu estudar. E temos o modo imperativo, quando dou ordem ou conselho: estuda, faça isso. A base de tudo, as 3 conjugações. Todos os verbos pertencem a um desses grupos. A primeira conjugação termina em ar: amar, falar e estudar. Segunda conjugação termina em er: vender, comer, viver. E terceira conjugação termina em ir: partir, sorrir e decidir. Por que isso aqui importa? Porque cada grupo troca as terminações de jeito parecidos. Amar, eu amo. Vender, eu vendo. Partir, eu parto. Perceba que muda o final conforme a conjugação. Isso é a roupa que o verbo veste, tá? Entendendo de verdade os tempos verbais. Vou te explicar com situações reais. Presente, ação acontece agora. Eu como, eu falo, eu trabalho. Passado, pretérito perfeito. Aconteceu uma vez e acabou. Eu comi ontem, eu falei com ela. Passado, pretérito imperfeito. Acontecia repetidamente, um hábito. Eu comia todo dia, eu falava sempre. Macete, se dá a ideia de rotina do passado, é imperfeito. Passado, mais que perfeito. Nome feio, ideia simples. É um passado mais antigo dentro do passado. Imagine, quando eu cheguei na festa, a Maria já tinha saído. A forma tradicional seria Maria saíra, mas quase ninguém usa assim no dia a dia, tá? Futuro do presente. Vai acontecer. Eu comerei, eu falarei, eu partirei. Futuro do pretérito. Aconteceria se, depende de uma condição. Eu comeria se tivesse fome, eu falaria se quisesse. Modo subjuntivo, entenda de vez. São apenas 3 formas. Subjuntivo presente, que é o quê? Que eu fale, que eu coma, que eu parta. Quando eu quero algo, desejo uma ordem suave. Espero que você venha, quero que ele faça. Subjuntivo imperfeito, se eu falasse, se eu comesse, se eu partisse. Usado para hipóteses. Se eu estudasse, passaria. Se ele quisesse, faria. Subjuntivo do futuro, quando e se. Quando eu falar, quando eu comer, quando eu partir. Indica algo que dependerá do futuro. Quando eu sair, te aviso. Se você vier, a gente conversa. Uma tabela que faz você entender tudo. Vamos aí. Vou colocar o mesmo verbo em todos os tempos para você enxergar a lógica, tá? Tempo verbal, presente. Eu falo. Verbo falar, primeira pessoa, eu falo. Segunda pessoa, eu como. Terceira pessoa, eu parto. Passado perfeito, eu falei, eu comi, eu parti. Passado imperfeito, primeira pessoa, eu falava. Segunda pessoa, eu comia. Terceira pessoa, eu partia.
Mais que perfeito. Eu falara, eu comera, eu partira. Futuro do presente, eu falarei, eu comerei, eu partirei. Futuro do pretérito, eu falaria, eu comeria, eu partiria. Verbos regulares e verbos irregulares. Isso aqui é fácil demais. Verbo regular, o radical não muda, tá? Falar, falo, falei, falava, falarei. Irregular, o meio da palavra muda. Querer, eu quero, mas no passado quis. Eu posso, no passado pude. É só isso, só isso. Agora vamos para o mais importante. Como que a prova cobra tudo isso daqui? Ela te dá frases assim: quando ela me chamar, eu atenderei. Você pensa, quando subjuntivo chamar. Se eu, você pensa se, mas em hipótese subjuntivo perfeito fosse. Se eu fosse, iria com você. Resumo mais simples do mundo. Conjugar é mudar o verbo conforme quem faz e quando faz. 3 conjugações: ar, ir. Modos: indicativo, certeza, subjuntivo, possibilidade, imperativo, ordem. Tempos importantes: falo, falei, falava, falara, falarei, falaria. Subjuntivo: que eu fale, se eu falasse, quando eu falar. Verbos irregulares: mudam radical.